Boa noite a todos. Muito obrigada. Uma festa de esperança. Muito obrigada pelo convite e eu espero que estejamos bem e que seja um momento bom para todos. Então vamos nos colocar bem assentados nas cadeiras, vamos nos sentir presentes a este momento, no local onde cada um estiver, e com o pensamento em Deus, em Jesus, sob a orientação dos amigos espirituais, dos nossos orientadores, com muito amor, com fé, esperança e, sobretudo, com muita vontade de acertar, nós abrimos este momento de hoje. Muito obrigada e que todos se sintam bem. Uma festa de esperança para nós que somos cristãos, e como o nosso grande mestre Jesus nos disse que tudo está dentro de nós, isto significa que nós espíritas, partimos da parte para o todo, do todo para a totalidade, da totalidade para o todo e do todo para a parte, num processo de retroalimentação permanente. Ou seja, tudo o que nós quisermos, pensarmos, sonharmos, nós devemos primeiro construir aquilo dentro de nós. É o que o nosso mestre orienta. A esperança, portanto, a fresta de esperança, há de estar sendo construída lá no âmago do nosso ser, para que nós que somos o sócio número 1, numa sociedade de 10 bilhões de espíritos encarnados, os espíritos orientadores afirmam que o censo diz 7 milhões, mas que eles trabalham com a casa de 10 bilhões de encarnados. Então, se nós somos o sócio número 1 de uma sociedade de 10 bilhões de encarnados, mais ou menos 20 bilhões de desencarnados, nós somos o primeiro na ordem da construção das coisas que queremos. Nesse posicionamento de construirmos em nós aquilo que esperamos e que nós somos o sócio número 1 nesta sociedade e que especialmente habitamos um planeta onde tudo é vivo, tudo compartilha conosco, compartilha os campos de energia, estão recebendo o nosso campo, estão recebendo as nossas vibrações. Esse conjunto interagente que forma esse grande acervo de bens culturais está o tempo todo se retroalimentando com aquilo que o outro constrói. Ele é uma plataforma construtora que irradia para outros e recebe de outros. Nesse processo de todos disponibilizando através das vibrações inteligentes e inteligíveis e disponibilizando informações que são verdadeiras comunicações de saberes, esse mega conjunto que sempre esteve habitando a Terra, em cada período em números diferentes, mas esteve habitando, foi construindo a grande logoteca que aí está disponível. Essa logoteca nós a consultamos. O que nós espíritas esperamos de nós mesmos é que estejamos todos os dias tendo como uma de nossas perspectivas de vida consultar essa logoteca nos melhores padrões de valores morais, para abstrair esses saberes que estão aí, somar ao acervo que nós trazemos e, através de consultas interiores, onde nós somos capazes de acessar nossas jazidas com nossas preciosidades, somar com o que recolhemos dessa jazida fantástica que é a logoteca da Terra, para construir
a nossa caminhada junto aos nossos irmãos. Sermos aqueles que consultam essa logoteca, acessando seus melhores padrões, para que nós possamos ser a fresta de esperança em valores morais, há de ser sempre a nossa meta. Na medida em que nós vamos construindo, conquistando esta propriedade de fazer esses acessos com qualidade, através desse processo de comunicação fantástico que cada um de nós nós vamos percebendo cada vez mais a nossa responsabilidade frente ao nosso projeto encarnatório. Sermos vetores que deflagram boas ações para que essas ações se convertam em produtos para a humanidade, produtos imateriais, produtos materiais que, colocados a serviço do homem, reespiritualiza o espírito, porque espírito todos somos, em processo de reespiritualização permanente. Ser esses vetores que ajudam o homem a se reespiritualizar da forma mais produtiva possível e ser assim uma fresta de esperança para todos aqueles que se aproximarem de nós, há de ser também uma de nossas plataformas. Às vezes nós teremos que ser essa esperança vivendo situações muito difíceis. Às vezes estaremos vivendo situações em que nós mesmos pensávamos no início da situação que não trazíamos possibilidades sequer de resolução, muito menos de ser a esperança para outros que porventura tiverem que viver essa situação ou assemelhada. Mas na medida que garimpamos o nosso interior, que nos recolhemos em diálogos intensos com o nosso Criador, na medida em que consultamos nossos acervos e o da humanidade, na medida em que somos capazes de efetivamente orar, meditar e refletir, percebemos que somos capazes de, além de começar a encontrar o fio por onde começar a tecer em primeira mão a esperança para nos sustentar naquela resolução, mas nós somos capazes de ela, com todos os demais valores morais, esses valores de altíssimo padrão que Deus já nos permitiu alcançar, o amor, a capacidade de trabalho, a capacidade de esperar, a capacidade de ter espírito de justiça, o espírito de caridade, a vontade de pelo menos fazer compaixão, na medida que nós vamos na complexidade, unindo esses valores morais e cada um sendo a sustentação para o outro e ao mesmo tempo se sustentando no outro, nós vamos conseguindo construir a condição de ser a fresta de esperança para nossos irmãos, a fresta de esperança para o mundo. Às vezes os seres humanos estão precisando conviver com pessoas que dignifiquem a família, para que ele tenha esperança de que a sua família vai se acertar. E nós sermos alguém que pelo menos está se esforçando por administrar bem a família. Mas para isso nós temos que carinhosamente e com muita vontade de ajudar a nós na produtividade do nosso projeto encarnatório e ao outro para que ele faça uma boa produtividade no dele, enxergarmos as pessoas, olharmos para elas e nos perguntar: o que eu devo fazer aqui agora? Se somos efetivamente espíritas, o espiritismo sendo evolucionista e, portanto, para ele ser evolucionista, ele é construtivista, naturalmente, o espiritismo nos sinalizará a esperança
uma vez que aquilo que não está construído, aquilo de bom que gostaríamos de encontrar, mas que ainda não encontramos construído, ele sendo construtivista, ele nos mostra que aquilo está a caminho e que nós somos o número 1 para, pelo menos, dar o start inicial, que quando não for possível materializar no âmbito da materialidade da Terra, nós materializarmos aquilo no âmago do nosso ser, através do nosso imaginário, que é onde funda o pensamento, pensamento que é força, nós começarmos a manter aquilo em pensamento, manter em pensamento e irmos observando por onde começar a construção no âmbito da Terra. Algumas coisas nós administraremos no pensamento, na prece, na meditação, na reflexão, até que surja alguém que pedagogicamente está mais qualificado para a materialidade no âmbito da Terra. E acreditarmos que existem essas pessoas. Não desanimarmos. Nesse de não desanimar, nós estaremos o tempo todo nos empenhando em sermos os trabalhadores de primeira mão. Para sermos os trabalhadores de primeira mão, num século de tanta informação, nós precisamos ser estudantes de primeira mão. Nós temos que estabelecer, pelo menos, alguns minutos do nosso dia para estudarmos algumas páginas que sejam de conteúdos que nos tragam a possibilidade da construção da sustentabilidade para a esperança. Porque nós espíritas, construtivistas que somos, acreditamos naquilo que construímos, junto com a humanidade. Quando falamos em humanidade, num planeta tão rico como é o nosso, nessa escola tão fantástica, nós já sabemos que na humanidade estão incluídos todos os demais seres, porque o homem não vive sozinho. Ele só conseguirá realmente ser a fresta de esperança, em primeiro lugar, para ele mesmo, porque em primeiro lugar nós temos que, quando eu falo em primeiro, é primeiro mesmo, em primeiro lugar eu tenho que ser a esperança para mim mesma. Se eu não estiver estudando, trabalhando, investindo nas pessoas, lutando por elas, com elas, e às vezes tendo até que reagir para não ser conivente com erros, se nós não vamos por esta linha, fica difícil sermos a esperança. E ser a esperança é algo tão fantástico, porque quando somos, passamos a ter. E quando temos, nós passamos a representar a esperança aos nossos irmãos e representar em larga escala. Na medida em que vamos olhando atentamente para o momento atual, como homens históricos que somos, e enxergando o homem na sua história, homens que buscam se conhecer e viver não apenas através do acontecente, mas do acontecente que existe hoje, porque existiu um acontecido, nós vamos descobrindo que a humanidade, assim como nós estamos passando por um momento muito difícil, ela já passou por muitos momentos até mais difíceis e ela seguiu em frente. Quando fazemos este olhar e esta convicção de que nós somos capazes, porque outros que vieram antes de nós foram capazes e nos deixaram legados, e nós estamos aqui à luz da logoteca que eles construíram e foram deixando aí para nós, nós vamos nos perguntando quais são os meus deveres frente ao momento de hoje, frente ao quadro atual. E ao perguntar quais são meus deveres, nós nos perguntaremos o que eu devo fazer. Porque nesse rol de deveres
eu tenho que ir focando nas minhas possibilidades. O que eu devo fazer? No que eu devo fazer, nós perguntaremos a nós mesmos: o que eu efetivamente posso fazer? O que eu posso fazer? E aí nós inclusive veremos que vivemos um momento de uma farta possibilidade de repasse de informações. E nós nos perguntaremos: o que eu estou repassando? O que eu estou repassando? E ao nos perguntar o que eu estou repassando, o que eu posso fazer, o que devo fazer, quem sabe nos perguntemos: com o que eu estou fazendo, com o que eu estou dizendo, repassando, como fica a esperança em meus receptores internos? São os instrumentos que nós temos bioquimicamente, constituindo esse corpo que serve ao espírito e ao perispírito. Como ficam os meus receptores internos com o que eu estou fazendo, dizendo, repassando? Porque esse tudo informa e comunica, e eles, sendo receptores, são peças especializadas para receber tudo, receber informações para produzir o que este homem necessita. E perguntando isso e fazendo a avaliação, nós nos perguntaremos: como ficam e como reagem os receptores exteriores a mim com o que eu estou repassando? E aí nós faremos uma vigiliatura sobre o que repassamos a respeito do momento atual e com relação ao quadro atual. O que eu estou repassando cria sustentabilidade em meus irmãos para a esperança, ou o que eu estou repassando diminui a possibilidade da esperança, diminui a possibilidade da fortaleza, não só humana, a fortaleza moral para lidar com o quadro? E aí nós vamos fazendo as modulações, nós vamos modulando os nossos comportamentos. Porque uma coisa é certa: com o acervo de conhecimento, de amor à vida, com a capacitação que nossos talentos já nos permitem, nós podemos ser a fresta de esperança para nós e para os outros ou não. Vai depender das escolhas que fazemos. É o uso do nosso livre-arbítrio. Como eu estou arbitrando os talentos que eu trago? Como eu estou lidando com eles? Nós, espíritas, convidaremos a todos sempre a escolher as possibilidades de construção da esperança, as possibilidades de construção de um homem que é forte, que é capaz de vencer dificuldades e sempre manter nele viva a chama que se chama esperança, que o permite otimismo para o trabalho, coragem para lutar, sustentabilidade para um fazer onde diuturnamente ele trabalha e não quer parar de trabalhar. Ele sabe que ele conta hoje com regulamentações no sentido de leis trabalhistas que o colocam em repouso, mas que esse repouso não é parar de trabalhar. É o organismo, o espírito e o perispírito conseguirem fazer outros trabalhos, outras modulações para ser amanhã a esperança para si mesmo, por estar fortalecido para continuar em frente. Às vezes nos depararemos com situações muito agradáveis, confortáveis, e ali está o nosso dever de construir a esperança de que aquela situação, além de espraiar por espaços muito longos, que ela dure por muito tempo, até que ela própria estruture situações ainda melhores para que mais pessoas sejam felizes, e felizes elas fazem equilíbrio social. Às vezes nos depararemos com situações muito difíceis, situações muito desagradáveis,
sabemos que os bons espíritos estão encarnados e desencarnados, trabalhadores e ceareiros do bem, estão ali, não só nos ajudando a resolver aquilo, nos trazendo informações que através da nossa intuição captaremos e tomaremos rumos bons para entrar ativamente nas resoluções daquilo. E também esses ceareiros esperam pela nossa contribuição, porque um grande número deles, encarnados, estão divulgando trabalhos bons na China, e necessitados desse trabalho estão aqui no Brasil, e somos, quem sabe, a porta para fazer esse trabalho, ou pelo menos a janela. E se não conseguirmos ser a janela, que sejamos pelo menos uma aberturazinha mínima que faz com que esse irmão vislumbre a possibilidade daquele recurso que aquele irmão encarnado criou e disponibiliza aí. Espíritos bons, ceareiros do bem, desencarnados, emitem suas orientações e nós somos nós médiuns, e todos são médiuns, somos quem recebe essas informações, codifica em nós, transcodifica para nós mesmos e transcodifica para nossos irmãos. Imagina que grande rede e maravilhosa que é. Isso aí nós podemos perguntar: eu posso falhar no que depender de mim mesma? Eu posso falhar com relação a Deus? Deus, que é a inteligência máxima, a bondade suprema, a paternidade suprema, não se manifesta porque é imaterial. Depende da nossa manifestação para, quem sabe, alguém poder depois dizer, com esperança de que ele vai dali para melhor cada vez mais, por ele poder dizer: quando fulano chegou perto de mim, foi Deus que chegou ali, trazendo uma informação, trazendo um recurso, trazendo uma orientação. É isso que nós queremos ser, porque esse é ser a fresta da esperança. Os evangelhos de Cristo, Cristo, o maior de todos os mestres que passou pela terra, seus evangelhos estão aí, aguardando por nós, para sermos os evangelistas redivivos. Imagina que coisa fantástica! Espíritos orientadores maravilhosos trazem suas informações, dependem de nós para nos manifestar nas frentes onde estivermos, seja a frente família, a frente trabalho, a frente transeunte na rua, a frente visita. Às vezes fazemos uma visita a um amigo. Estamos ali para manifestar Deus, para manifestar os evangelhos de Jesus Cristo, para manifestar orientações de espíritos bons. Sermos a fresta de esperança para aquelas pessoas que ali conviverem conosco. Algumas coisas não conseguiremos materializar nos âmbitos da Terra, que é a matéria densa, que já é o processo amplo de caminhada de uma partícula imaterial até chegar àquela densidade. Mas se nós materializarmos no espírito e deixarmos semeado, quem sabe o próximo que chegar com um padrão um pouquinho mais aprimorado, na soma com a logoteca que ele vai encontrar, que já será uma outra renovada, vai materializar aquilo porque ficou semeado por nós. Somos os semeadores, mesmo que pensemos que não podemos tanto, mas podemos algo. Acreditar nesse algo, sermos fiéis a ele, há de ser uma de nossas plataformas de caminhada. Se o material se funda, se a estrutura é no imaterial, cultivarmos na ordem do espírito e pregnarmos o perispírito, e o perispírito já ir registrando no nosso conjunto, e esse conjunto maravilhoso conseguir produzir um campo
eletromagnético, que por estar ali pulsando, os irmãos cheguem e consigam fazer dentro do possível de cada um a sua leitura, quem sabe já estejamos conseguindo ser dentro do nosso possível, se estivermos cuidadosos com a nossa caminhada, com a nossa alimentação, com a nossa alimentação moral, alimentação bioquímica, com nossos valores e atentamente olhando para o que somos, quais os talentos que trazemos, olhar inclusive no nosso grupo de família, avaliarmos entre nossos irmãos, assim, o talento de cada um, nós já perceberemos quais são nossos maiores deveres em matéria de esperança ali. A esperança que o irmão tem o dever de trazer para as pessoas não é a minha, nem do irmão 2 e nem do irmão 3. Mas uma coisa é certa, nós todos trazemos talentos para sermos a esperança para as pessoas. Não podemos nos comparar a terceiros. Se compararmos, nós nos diminuiremos. Faremos a diminúcios da nossa própria possibilidade de ser o homem de bem na medida do nosso possível. Eu gostaria de, assim, fazer algumas considerações que é acerca de alguns elementos que para nós são estruturais. A prece, a meditação, a reflexão, a capacidade de medir e de estar mais atento a cada dia com o que repassamos nesse mundo de tanta facilidade de repassar sem avaliar. Às vezes repassamos mensagens dizendo que são dos espíritos desencarnados, quando são de médiuns encarnados e irmãos nossos que, por faltar uma cultura de autoconhecimento mais aprimorada para nós todos, se equivocam e pensam que são dos espíritos desencarnados, mensagens às vezes até fantasmagóricas, mensagens até pessimistas, quando os espíritos orientadores são sempre otimistas, eles estão sempre nos convidando à coragem, ao trabalho, ao amor ao próximo, porque eles sabem que fora desses padrões e tantos outros, no sentido da diligência, o sentido da justiça e etc., sem esses valores nós não seremos a fresta de esperança que podemos ser. Uma outra consideração que gostaria de deixar assim bem colocada é a questão da nossa disponibilização de informações. Como nós até então nos víamos, nos estudávamos como corpos densos, e era como se alguém ao olhar para nós só enxergasse o denso, e era como se todo o continente, se todos os conteúdos desse denso ficassem ali dentro, trancadinho, guardadinho dentro dessa pele tão bem formada que Deus já nos permitiu construir como nossa proteção. Nós temos que fazer uma revisão profunda e nos vermos como seres abertos. Inclusive a nossa pele não é fechada. Ela recebe elementos, disponibiliza elementos o tempo todo. E imagina o tempo todo nós estamos disponibilizando informações e comunicações. Que sejamos bons comunicadores, bons informantes de uma ordem cósmica que é organizada, que é bondade, que é perfeição e que, portanto, é o que nós devemos buscar, ser a perfeição. Não somos perfeitos, mas nós podemos, na cada instante, fazer a perfeição que já alcançamos. Eu vou fazer arroz domingo. Eu não sou a perfeição, mas eu vou me esforçar e vou fazer meu melhor arroz. Eu vou fazer esse arroz segunda, terça, quarta, quinta,
correndo para levar minha refeição para onde eu vou trabalhar. Mas correndo eu vou me esforçar para fazer o melhor. É a perfeição que eu alcancei. Encontrei uma pessoa, tenho que conversar com ela. Vou esforçar para fazer o meu melhor. Eu vou a algum lugar levar alguma coisa para alguém. Que seja a melhor condutora daquilo que fui levar. Se alguém me parar na rua para perguntar como chegar a um determinado endereço, que eu tenha, ao longo dos meus dias, estado me treinando para, quando essa pessoa sair de perto de mim, com a informação, que a informação seja não sei, mas que no não sei eu tenha feito um bom atendimento e dito a ela: minha filha, não moro nesse bairro, estou aqui de passagem, não sei, pergunte o jornaleiro porque ele é daí há muitos anos. E ela vai sair bem atendida. E eu serei para ela uma esperança porque eu fiz um atendimento. Eu não consegui oferecer a ela o que ela precisava, mas de certa forma saiu bem atendida. Nessas considerações que nós precisamos deixar bem claras, bem claro é o grande acervo que somos, que Deus permite que não acessemos, alguns porque ficaríamos vaidosos. Fizemos um projeto reencarnatório onde primamos nele ser um pouco, treinar a humildade, e por isso alguns existentes em níveis de conhecimento e de saberes está compondo o meu acervo que os espíritos atualmente estão trabalhando como em repouso. É o existente em repouso. Alguns acervos estão colocados numa forma de existente em trânsito, mas que nós tenhamos a certeza que trazemos esses acervos. E que em momentos de necessidade que nós nos colocarmos efetivamente buscando atender bem nossos irmãos, seremos capazes de acessar não conteúdos inteiros, quem sabe, mas conteúdos o suficiente para fazer aquele atendimento. Acreditarmos nessa logoteca, nesse arquivo que está guardado em nós, guardado de nós mesmos para nos proteger, guardados de nós mesmos para que o nosso projeto encarnatório seja produtivo e nós possamos amanhã desencarnarmos com felicidade porque conseguimos produzir dentro de um quadro geral o que nos propusemos junto aos nossos orientadores espirituais. Isso também é um motivo para sermos a fresta de esperança. Na medida em que nós sabemos que somos capazes de acessar e de atender, essa esperança vai estar em nós e nós saberemos ir passando, na medida do nosso possível, a cada um que se aproximar de nós e que dela necessitar. Que nós, com todas as nossas mazelas, cada um de nós tem as suas, em função de sermos inacabados, habitando um mundo que Deus permite, ao permitir a evolução, permite que ele seja inacabado, senão não haveria evolução. Então a evolução é exatamente isso, o mundo está sempre inacabado porque ele é capaz de evoluir. E estamos nós aí, nessa construção de nós mesmos, num mundo onde nós também temos que construir o mundo, mas que, mesmo com todas as nossas mazelas, os irmãos que se aproximarem de nós, conviverem conosco, possam sair sempre com um pouco mais de esperança, seja no sentido profissional, por estarmos nos esforçando para ser um profissional digno e sério, seja na família, por estarmos nos esforçando para ser um familiar que contribui positivamente
com todas as nossas dificuldades, mas estamos nos esforçando por contribuir. Seja nos ambientes como transeuntes na rua, que aqueles que nos veem passar todos os dias indo para o trabalho e voltando, possam ter uma imagem de nós, de dignidade e respeito, de compostura, que venha a ser para aquele homem que está ali, ou aquela mulher ou aquela criança, que está crescendo ali, nos observando passar todos os dias, que nós sejamos a fresta de esperança na humanidade, para todos esses momentos e todas essas pessoas. Eu, de coração, agradeço muito a oportunidade de estar com esse grupo, que nós estejamos unidos em torno do bem, e fecharia o momento aqui dizendo aos irmãos, estejamos firmes e unidos em prol do bem, porque vale a pena. Estar unido em torno do bem, dentro das convicções espíritas, nós nunca nos decepcionaremos. Primeiro porque nós estaremos avaliando o que nós fizemos. O que eu fiz é que vai me dar satisfação, alegria e uma certa plenitude. O que o outro fez é o possível dele. Como o outro recebeu é o possível dele. A ingratidão que ele conseguiu expressar é o possível dele. Mas se estivermos atentos a ser o bem, nós compreenderemos essas fragilidades humanas, porque estaremos nos enxergando como um que também passa por ali. Nós não nos sentiremos fora desse contexto, porque não somos o vaidoso e o orgulhoso ao ponto de não enxergar nossas próprias dificuldades pessoais e inclusive morais. Muito obrigada a todos e que nós estejamos firmes nessa caminhada. Peço encerramento. Nós encerramos esse momento de hoje agradecendo profundamente a Deus a oportunidade da inteligência, da construção do conhecimento, da construção da sabedoria, da boa vontade. Nós agradecemos profundamente a Jesus pelos seus evangelhos tão orientadores e que nos ensina tanto a busca pelo amor ao próximo, à humanidade, ao planeta. Nós agradecemos imensamente aos espíritos orientadores de todos os trabalhos e de todas as frentes mundo afora, que estejamos seus fiéis servidores sempre. E, sobretudo, nós agradecemos por estarmos juntos construindo uma mentalidade que nos permita um viver ecológico. Que nós estejamos todos os dias enxergando este planeta como uma escola maravilhosa, que nos acolhe tão bem nas nossas necessidades de aprimoramento moral, onde com certeza teremos que retornar muitas outras vezes, que nós estejamos vivendo de maneira a cuidar muito dele, para que ele possa, além de nos servir, servir a todos que nele precisarem se aportar. Muito obrigada e até um próximo encontro. Que assim seja. Muito obrigada, Nádia. Que assim seja. E que você possa mesmo voltar. Nós agradecemos pelas energias boas, pelas vibrações que você mandou para dentro de nossas casas. A gente sente isso. Obrigada. Muito bom. Nós esperamos revê-la aqui neste canal do Zoom e no YouTube, com seus amigos. Nós sabemos que tem muitos amigos seus aqui também participando conosco.